Bem, agora estamos aqui para mais uma mensagem da nossa série de reflexões sobre o cuidado em ação. Você que já nos acompanha sabe que nós estamos analisando palavras que encontramos no Novo Testamento que falam sobre o cuidado. Nossa preocupação é elaborar uma série de reflexões sobre a teologia do cuidado. E para a gente falar sobre a teologia do cuidado, nós estamos descobrindo que existe uma certa gramaticalidade na prática do cuidado. Isso envolve ações. E lembrando da nossa querida professorinha da escola primária, as ações lembram verbos. Verbos são palavras que denotam ações, dizia a nossa professorinha da escola primária, lá no ensino fundamental. Então, nós estamos levantando no Novo Testamento palavras que são verbos que apontam para o exercício do cuidado, sabendo que a própria palavra cuidar já é um verbo que implica uma multiplicidade de ações, de práticas, de exercícios que precisam ser compartilhados na nossa vida espiritual, como servos de Jesus, como seguidores de Jesus, como testemunhas da graça, como nós vimos na mensagem do domingo passado. Nós já estamos na terceira mensagem dessa série e vamos conhecer mais um verbo que nós localizamos nas Escrituras para falar sobre a prática do cuidado como cristãos e cristãs que somos. E isso para ajudar nosso testemunho, nosso trabalho como pessoas que servem na vida da igreja. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, porque é assim que nós fazemos na maioria dos nossos estudos. Hoje a nossa transmissão é online, nós não temos nossa reunião presencial, mas não deixamos de fazer aquilo que é comum nos nossos cultos, nas nossas celebrações, quando meditamos na palavra de Deus. Temos apresentação, sim, e ela vai aqui para nós também acompanharmos nessa transmissão online. Se você está assistindo a gente da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja, se você está nos acompanhando até mesmo em outro horário, em outro dia que não seja o domingo às 18h30, coloca aí nos comentários para saber quem você é, como a gente pode fazer contato, como a gente pode se aproximar para podermos juntos adorar ao Senhor. Segue então aí a nossa apresentação para hoje. O cuidado em ação, verbos que orientam a prática do cuidado que nós encontramos no Novo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro verbo que envolve a prática do cuidado. Se você colocar lá no seu dicionário para encontrar sinônimos para cuidar, você vai encontrar também a palavra solidarizar. Cuidar é agir em solidariedade com alguém que precisa, com alguém que passa por um momento de dificuldade, alguém que está passando por um momento de luta, de carência na sua vida pessoal. Para a gente meditar sobre a solidariedade, eu encontrei um texto nas Escrituras que fala muito sobre como é essa prática do cuidado. Está lá em 1 João, capítulo 3, verso 17. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aí agora, ou então acompanhar aqui mesmo pela nossa apresentação. Diz assim a palavra de Deus: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Trocando em outros detalhes, fazendo a pergunta de outro modo: como alguém pode dizer que ama a Deus se não consegue ser solidário, se não consegue solidarizar
com aquele que precisa. Essa palavra do apóstolo João nos desperta para a prática da solidariedade, embora a palavra solidariedade não apareça aqui, ela não está no texto, mas ela lembra a essência da prática da solidariedade. O que é ser solidário? É compartilhar com aquele que precisa aquilo que nós temos. Não é aquilo que sobra, não é o resto, não é aquela coisa que eu não quero mais, mas é aquilo que eu tenho e que pode também ajudar aqueles que não têm. É dividir com o outro aquilo que eu tenho. Bom, então eu entendo que ser solidário é uma atitude que nos leva a agir, movidos por essa palavrinha que João utiliza no seu versículo, que é compaixão. Compadecer é ter compaixão. E quando eu faço isso em favor de quem passa por situações difíceis, eu tenho aí a essência da prática da solidariedade. O apóstolo João fala sobre o significado dessa prática através das nossas maneiras de nos relacionarmos como cristãos no mundo. A solidariedade é a melhor forma de expressar a presença do amor de Deus em nossa vida. Se você quer mostrar que você tem um compromisso com o amor de Deus, que você acolheu o amor de Deus, pratique solidariedade, seja compassivo, exerça a compaixão com aqueles que precisam de ajuda, de socorro imediato. Embora João não use a palavra em si, ele apresenta o princípio bíblico da solidariedade. Qual é o princípio bíblico da solidariedade? São pessoas que acolhem o amor divino, que se tornam capazes de expressar isso através de atitudes solidárias. Há um princípio bíblico da solidariedade presente nessa afirmação de João, que é aquele que é movido pelo amor de Deus consegue exercer práticas de cuidado com aqueles que precisam. E isso é uma prova de que nós estamos inseridos dentro do amor divino. A solidariedade, então, envolve aquilo que sentimos quando alguém passa por momentos difíceis, como catástrofes ambientais, crises humanitárias, ou mesmo aquelas circunstâncias pessoais ou familiares em que a pessoa tem a sensação de ter perdido tudo. A palavra solidariedade, tal como nós empregamos hoje, ela vem do francês solidarité, que significa responsabilidade mútua. A origem dessa palavra na língua portuguesa significa que ela vem de outros ambientes, que não o Novo Testamento. Ela não está no Novo Testamento, mas está no nosso linguajar comum. Ela vem do latim solidum, de acordo com uma expressão que era usada no mundo jurídico do Império Romano. A expressão jurídica que os advogados conhecem muito bem era obligatum insolidum, que quer dizer dever social, ter aquele dever de participar das ações de solidariedade, de solução de problemas que são comuns na sociedade em que nós estamos inseridos. A teologia usa essa palavra? Sim, claro que usa. Para a teologia, ser solidário é algo que diz respeito à maneira como Deus lida conosco, como Deus cuida da gente, como Deus se importa com os problemas humanos. A teologia afirma que Deus é um Deus solidário, pelo fato de que ele se compadeceu da humanidade ao se fazer como um de nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, a encarnação é o gesto divino de compadecer-se pela humanidade perdida, dar de si
para ajudar a esse contingente da criação que se perdeu de si mesma. A Bíblia não tem uma palavra específica para a solidariedade. Ela aparece em apenas algumas passagens que, dependendo da tradução para o português, elas se encaixam muito bem. Eu localizei duas passagens que falam sobre esse princípio da solidariedade que encontramos na Bíblia e que em algumas versões da língua portuguesa foram utilizadas a palavra solidariedade para descrever aquele contexto em que as palavras originais estavam sendo utilizadas. A primeira vez que essa palavra acontece na língua portuguesa está relacionada à palavra koinonoi. Nós conhecemos essa palavra, lembra koinonia, comunhão, ter as coisas em comum, que é isso que a palavra lembra. Koinonia vem de koine, que quer dizer comum, aquilo que é de todos e que marca uma determinada cultura, um segmento social. O koinonoi tem esse sentido de ser o companheiro, o parceiro, aquele que compartilha com o outro aquilo que tem. É isso que é ser solidário nesse sentido da koinonia. Companheiro é aquele que compartilha o pão. Vem de companis. Eu tenho pão e você não tem. Então, eu sou o seu companheiro porque eu compartilho com você o meu pão. Esse é o sentido da solidariedade. Essa palavra aparece uma vez apenas na edição da NVI, em Hebreus capítulo 10, verso 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Olha que palavra interessante lá na carta aos Hebreus. O autor diz que os cristãos daquela região foram capazes de ser solidários com quem é perseguido, porque sabem muito bem o que significa ser perseguido, ser torturado, sofrer intolerância, violência religiosa por causa da sua fé. Ao verem pessoas também passando pela mesma situação, são capazes de ser solidárias com elas. Há uma outra passagem que a tradução aponta para o emprego da palavra solidariedade ou ser solidário. Ela se encontra em Romanos capítulo 12, verso 16. É a palavra sinapago. Sinapago. Uma palavra bem diferente do nosso idioma, mas que lembra alguma coisa muito importante, que é a ideia de se juntar a pessoas que são mais humildes, pessoas que são mais desprovidas do que nós. Aparece tanto na Bíblia de Jerusalém, quanto na versão atual da Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Essas duas traduções da Bíblia em português trazem o seguinte registro de Romanos 12, 16. A Bíblia de Jerusalém diz: tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. Então, a solidariedade, ela é uma substitutiva da arrogância, da pretensão de se achar alguma coisa, para que a gente possa ajudar com aquilo que a gente tem àquelas pessoas que nada têm. Já a versão da Nova Tradução de Almeida Atualizada, nós encontramos o seguinte registro: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ser solidário é isso, gente, é saber estar no lugar do outro.
com aquilo que a gente tem, entendendo que aquilo que a gente possui pode abençoar a vida de quem não tem nada. Então, na Bíblia, encontramos esse registro, mas há alguma outra informação que precisamos colocar aqui. Além dessas duas traduções possíveis da Escritura na língua portuguesa, nós encontramos um salmo que fala da virtude do homem solidário. Eu chamei esse salmo de o Salmo do Homem Solidário. Esse salmo, ele diz quais são as qualidades de alguém que coloca a sua vida à disposição do outro. Na Bíblia encontramos também o Salmo do Homem Solidário, que é o de número 112. Nele o salmista diz que o homem solidário é caridoso e é feliz. Veja só como o salmista apresenta o homem solidário. Em primeiro lugar, ele é solidário porque teme ao Senhor. Ele diz, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O verso é o de número 1. No verso de número 5, ele diz que o homem solidário orienta a sua ação pelos valores da generosidade e da honestidade. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Também ele diz que o homem solidário desenvolve sua confiança em tempos difíceis. Salmo 112, verso 7 diz assim: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. E por fim, o homem solidário faz da solidariedade uma expressão do seu senso de justiça, da compreensão que ele tem do que é ser justo, do que é praticar justiça. Salmo 112, verso 9 diz: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O Salmo do Homem Solidário. Nós vivemos hoje diante desse imperativo que esse tempo exige de nós, sermos solidários. A palavra de ordem num tempo de calamidades, num tempo de crise climática, num tempo de aumento dos custos de vida, seja solidário. Seja solidário. É esse o imperativo que a sociedade, que a vida humana, de um modo geral, nos impõe, exige de nós, cobra de nós, principalmente de quem tem aquele dever de demonstrar o amor de Deus em sua vida. Há um despertamento para a necessidade de uma consciência mundial de responsabilidade mútua para toda a humanidade, para que a gente possa cuidar de todos e todas, de toda a criação, como se fosse uma marca distintiva da nossa relação com esse tempo. A Bíblia inteira aponta para um princípio de ação que nós podemos chamar aqui do princípio da solidariedade, como uma atitude que envolve bondade, compaixão e amor. Eu queria anotar aqui, então, 3 marcas desse princípio de solidariedade que a Bíblia nos aponta. A Bíblia fala para nós de 3 atitudes que marcam a prática da solidariedade no mundo que carece tanto desse tipo de atitude nos nossos dias atuais. Em primeiro lugar, a solidariedade é um exercício voluntário de quem tem fé, de quem acredita que o mundo melhor é possível, de quem desenvolve a confiança de que Deus está preparando dias melhores para toda a humanidade. O princípio da solidariedade está presente em toda a Bíblia. O ensino bíblico da solidariedade
já estava presente, inclusive, na lei de Moisés. Ali, a Bíblia aponta para a gente que a solidariedade demonstra a nossa grandeza como seres humanos, com uma afirmação que corrobora com a fé que nós afirmamos professar. Eu anotei um texto de Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, que diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da sua terra. É isso que nós precisamos fazer. A pobreza, a miséria, ela nunca será eliminada, mas para aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos e fazemos a diferença na vida dela, a nossa atitude vai valer muito. O que eu puder fazer para ajudar a quem precisa não vai resolver o problema da miséria, da pobreza, da fome no mundo, mas vai ajudar muito a cada pessoa com quem eu demonstrar simpatia, compaixão, amor, bondade, solidariedade. Em segundo lugar, esse princípio da solidariedade envolve uma prática. E essa prática da solidariedade agrada a Deus. Deus orienta em sua palavra exercícios, práticas, formas de agir que são agradáveis à sua maneira de ser, que correspondem àquilo que ele faria se estivesse em nosso lugar. Sabe qual é o contrário de solidariedade? É egoísmo. Num tempo individualista, a prática da solidariedade soa estranha. O que vale mais é essa busca da satisfação do ego. O egoísmo é o que mais prevalece em nossos dias atuais. Então, nós precisamos trocar o eu pelo nós, porque a palavra solidariedade é um verbo que se conjuga a partir da primeira pessoa do plural, não da terceira pessoa do singular. Cuidar do outro e da criação é cuidar de nós mesmos. Quando nós cuidamos de alguém, quando nós cuidamos da natureza, quando nós cuidamos da paz do mundo, quando nós cuidamos da prática da justiça, nós estamos cuidando de nós mesmos. Diz a palavra de Deus assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem, ao necessitado, trata com sua bondade, honra a Deus. Provérbios capítulo 14, verso 31. E em terceiro lugar, nós encontramos uma terceira orientação bíblica sobre o princípio da solidariedade. Ela exige de cada um de nós um exercício de desprendimento de nós mesmos, de abrirmos mão de algo que nós estamos apegados, aquela prática famosa do desapegar. Quem quer ser solidário precisa praticar o exercício do desapego, aprender a desprender-se daquilo que nós atribuímos tanto valor às coisas que temos. João Batista foi alguém que aplicou esse princípio em sua prática de vida. Ele disse que a solidariedade é um dos sinais de nossa transformação pessoal, da mudança de nossa mentalidade, da nossa conversão, do arrependimento de uma maneira equivocada de viver para vivermos conforme a graça. O cuidado requer que usemos a razão. É verdade isso, mas quando a gente parte para cuidar do outro, o cuidado exige que a gente aplique o coração. Se você for usar a razão para ser solidário com quem não tem, dificilmente você vai abrir mão de si mesmo. Mas quando você se compadece, quando você sente a dor do outro,
quando você aplica o seu coração a sentir o que o outro sente, então você é capaz de se mobilizar para uma ação, para a mudança daquela realidade. As pessoas que procuravam João Batista para perguntar o que deveriam fazer como sinal de arrependimento, ele dizia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Quer mostrar que você é uma nova criatura em Cristo, que você nasceu de novo, que Jesus habita em seu coração? Seja solidário. É a única forma de você demonstrar isso, segundo a teologia de João Batista. Para a gente encerrar essa reflexão tão importante sobre a solidariedade, nós temos que entender um aspecto que talvez tenha faltado ser dito em todo esse tempo que estamos juntos. O princípio de solidariedade é aquilo que faz com que nós tenhamos uma vida mais humana, mais digna, que é o que está fazendo falta nesse mundo de hoje. Dignidade para as pessoas, senso de humanidade, ser alguém mais humano para com o tratamento dos outros, independente de crença, independente de aparência, independente de ideologia, independente de cor da pele, independente até de questão de gênero. Nós precisamos entender que nós vivemos a mesma humanidade, independente da classe social a que pertencemos. Nós somos chamados pela Escritura, através do princípio da solidariedade, a sermos mais humanos e tratarmos os outros com maior dignidade. Quero deixar um versículo para terminar esta mensagem de hoje, para que fique gravado em seu coração. Preste atenção no que o Salmo 41, verso 1 diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Olha, tem muita gente que acha que essa palavra de cuidar do pobre é coisa de comunista. Não, é coisa da Bíblia. É Jesus que está dizendo isso para nós em sua palavra. São os seus profetas, é a própria Escritura que diz e que o Espírito revela a toda a humanidade. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Amém? Feche os olhos, fale com Deus nesta hora. Deixe Deus tomar o seu coração, encher o seu coração desse sentimento de compaixão, de bondade, de interesse por aqueles que precisam, por aqueles que passam por necessidades. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este momento de estarmos juntos aqui através dessa rede social. Nós podemos meditar na Tua palavra e aqui juntos tomarmos uma decisão pessoal de colocarmos a nossa vida inteira a serviço de uma ação solidária pelo bem daqueles que precisam de nós, como expressão da Tua graça em nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Foi muito bom a gente estar junto. Muito bom estar aqui com você. Quero deixar um convite para você para o próximo domingo. No próximo domingo, em nossa igreja, teremos nossa reunião presencial em nosso espaço. Depois dá uma olhadinha aqui embaixo no nosso blog, localiza ali, tem endereço, como chegar, nossos horários. Então, no domingo que vem, nós teremos uma reunião especial, porque a nossa igreja está para completar mais um ano de vida. São 11 anos de organização, pregando o Evangelho, anunciando o Reino de Deus. E nós estaremos juntos para celebrar. Haverá uma pequena confraternização. Estará conosco o pastor João Batista Pinheiro, que vai trazer a mensagem para nós. E nós queremos louvar ao Senhor juntos e juntas, agradecendo a Deus por mais um ano de existência da nossa igreja. E você é o nosso convidado especial.
Coloca aí nos comentários, manda uma mensagem para a gente, localiza a gente nas redes sociais para poder expressar o seu desejo de estar conosco neste dia, naquele dia, na verdade. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Encerramos aqui então a nossa transmissão, desejando a todos e todas um finalzinho de domingo abençoado.